o Legislativo Municipal, Assembleia Legislativa e o Legislativo Estadual. A comissão da Assembleia Legislativa do enfrentamento de álcool e drogas, e a presidente desta comissão é a deputada Sheila, ex-candidata a prefeita da nossa cidade e ex-vereadora, está fazendo amanhã, às 15 horas, uma audiência pública sobre as comunidades terapêuticas em Juiz de Fora e região. E eu quero pedir que os irmãos que podem, é um horário de trabalho, 15 horas, mas aqueles que podem, que estão de folga, que têm um tempo livre, pode sair do trabalho por algum momento, para estar conosco amanhã lá na Câmara dos Vereadores, para que nós possamos demonstrar apoio da população, apoio da sociedade, por esta causa que é tão cara para nós. Como vocês já me ouviram anunciar, Juiz de Fora está vivendo um movimento único porque não tem nas cidades vizinhas, não está acontecendo nas cidades de Minas Gerais, onde o Ministério Público, através da Promotoria de Saúde, está com uma força-tarefa, visitando todas as comunidades terapêuticas, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Serviço Social, Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, e parece-me que eles estão indo nas comunidades terapêuticas para procurar falhas e defeitos. E em qualquer lugar, com exceção dos céus, se você procurar falhas e defeitos, com certeza vai encontrar. E o problema é que quando encontra essas falhas e defeitos, no lugar de dar tempo para adequação, correção, está interditando ou fechando as comunidades terapêuticas. 4 já foram fechadas, 2 interditadas, e antigamente, não sei se ainda é, mas quando eu era secretário do Desenvolvimento Social na cidade, Juiz de Fora tinha 35 comunidades terapêuticas, todas, sem exceção, lideradas, mantidas e construídas por igrejas evangélicas, nenhuma espírita, nenhuma da sociedade civil. A da Igreja Católica fica numa cidade vizinha, não é Juiz de Fora. Então eu pedi esta audiência pública, fiz contato com vereadores, contato com deputados, organizamos politicamente isso, pedimos, insisti para que fosse marcado, e a deputada Sheila, como presidente da comissão na Assembleia Legislativa, marcou que essa audiência pública é amanhã. Nós vamos ter um momento de fala lá na hora. Quem estiver participando também pode pedir a fala, não há nenhum problema. Mas o Luiz, que é pastor em treinamento, monitor no centro social, ex-acolhido nosso, ex-morador de rua, vai contar o testemunho dele lá na Câmara amanhã. O que nós já ouvimos aqui, já sabemos aqui, vai ser anunciado na Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores. Então quero pedir aos irmãos que puderem, por favor, estarem lá. Nós precisamos, eu quero levar pelo menos 100 pessoas. Então, se é possível para você, se amanhã às 15 horas você pode nos ajudar, eu peço a sua ajuda mais uma vez. Quem entendeu, diga amém. Amém. Terça-feira, depois de amanhã, nós vamos começar a nossa escola bíblica no 2º semestre, e a nossa escola bíblica das próximas 12 terças-feiras vão abordar por 4 terças-feiras o assunto sobre Deus Pai, as outras 4 terças-feiras Deus Filho, que é Jesus Cristo, e as outras 4 terças-feiras Espírito Santo. Há na igreja, incrivelmente, absurdamente, uma falta de conhecimento muito grande sobre quem é Deus. E você pode conhecer Deus através de 2 maneiras: relacionando-se com Ele em comunhão, ou através da palavra de Deus. O problema é que quando você não conhece através da palavra, cumpre-se o que o profeta Oséias escreveu: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Não ter o conhecimento, ou ter o conhecimento errado, tem o mesmo efeito. E qual efeito? Destruição. Eu já ouvi crente perguntar para mim: pastor, eu oro a quem?
Eu oro a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Deus. A quem eu oro, pastor? Eu já vi crente não conseguir entender as diferenças dos atributos da divindade. Deus, ele tem os seus atributos da divindade que são comunicáveis e os que são incomunicáveis. Como assim, pastor? Nem tudo que Deus nos fez, a imagem e semelhança, o que era incomunicável da divindade foi comunicado a nós. Há certos atributos de Deus que nós não temos, apesar de sermos feitos à imagem. Um dos atributos, por exemplo, é que Deus é todo poderoso. Nós somos todo-poderosos? Lógico que não. Na verdade nós não temos poder nenhum. Nós somos fracos. Como tem crentes que têm a dúvida que Jesus é homem e Jesus é Deus, 100% homem e 100% Deus. Há crentes que pensam que Jesus é só homem, enquanto há crentes que pensam que Jesus é só Deus. Irmãos, esta foi a primeira heresia da igreja. Uma heresia que começou num bispo chamado Ário, e daí o nome arianismo, onde não acreditava na divindade de Jesus. Como que 2000 anos atrás, na igreja, ainda tem gente que tem dúvidas sobre isso. Como também há pessoas que não creem, não entendem que o Espírito Santo é uma pessoa, não é só um poder, não é só uma força, não é só uma energia. Então, por 12 terças-feiras, a cada 4 terças-feiras, nós vamos fazer a escola bíblica sobre este assunto. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aqueles que vão querer certificado da escola, diploma da escola, ao chegar, você verá nos telões um QR Code. Você direciona a câmera do seu celular, e aí então marque a sua presença, coloque lá os dados necessários, e aí você vai poder ter o certificado da escola bíblica sobre Deus, da escola bíblica sobre Jesus e da escola bíblica sobre o Espírito Santo. Não, pastor, não faço questão de certificado, não me preocupo com isso. Então não tem problema, é só você não fazer a sua presença através do QR Code. Quem entendeu aí, diga amém. Amém. Diga para o seu irmão, aprenda. Amém. Sobre Deus. Você é filho dele. Imagine um filho que não sabe quem é o seu pai. Na sociedade há muitos filhos assim, e eu pergunto, eles se sentem completos? Realizados? Não. Assim também é o crente, que não sabe quem é o pai que tem, e por não saber quem é o pai que tem, não vai conseguir ser o filho que poderia ser. Quem entende aí, diga amém. Que dia começa a escola? Terça-feira. Serão quantas terças-feiras? Nosso Deus. Serão quantas terças-feiras? 12 terças-feiras. Cada 4 terças-feiras nós vamos ter um assunto. Amém? Vamos à ministração da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 28 e vamos continuar ministrando o que nós começamos a ministrar para os irmãos. Nós estamos ministrando sobre Betel. Qual tem sido o nosso assunto aos domingos? Betel. E Betel significa casa de Deus. É a junção de duas palavras. Beit, em hebraico, que é casa, e El, que é Deus. É de Elohim, de El Shaddai. Você vai aprender sobre os nomes de Deus também na escola. Então você junta essas duas palavras e forma então em hebraico Betel, casa de Deus. Abra sua Bíblia então, Gênesis 28, versículo de número 20. Gênesis 28, 20. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Deixa a sua Bíblia aberta, olhe para mim por favor. Quando nós temos Betel na nossa vida, e eu ensinei você que cada um de nós deveria ter
pelo menos 3 lugares na nossa vida onde nós identificaríamos como Betel. Uma Betel na nossa vida seria a igreja onde congregamos, outra Betel a casa onde moramos, outra Betel o lugar onde trabalhamos. Eu entendo que os 3 principais lugares da vida de qualquer um de nós é a igreja que congregamos, a casa em que moramos e o lugar em que trabalhamos. São os lugares mais importantes, mais decisivos da nossa vida. São os lugares que vão decidir nosso destino, vão decidir nosso futuro. Um crente que não tem uma igreja para congregar, uma casa para viver e um lugar para trabalhar, diga para quem está ao seu lado, não tem nada. E será que tem esse tipo de crente? Claro que tem. Por isso há tanto crente de tanto tipo que nós conhecemos. Quando nós identificamos Betel na nossa vida, nós vamos aprender que Betel é um lugar onde nós vamos viver experiências com Deus. E o que vai fazer diferença na nossa vida, entre mim e você, entre cada um de nós, repita comigo, é a nossa experiência. Porque ninguém nunca vai além da sua própria experiência. A experiência é uma professora, a experiência é como uma faculdade, a experiência é como uma sala de aula, a experiência é como um laboratório, a experiência é como um lugar de sermos testados, provados e aprovados. Um crente que não tem experiências, repita comigo, só tem teorias. E nós vivemos de teorias? Não, nós vivemos das nossas experiências com Deus. Quando Jacó vai viver a sua experiência de Betel, Jacó está no pior momento da vida dele. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Betel não é um lugar onde nós vamos viver só experiências abençoadoras. Betel é um lugar que nós vamos entrar em momentos muito difíceis da nossa vida. Qual era o momento que Jacó foi experimentar Betel naquele lugar? Quando ele estava fugindo do seu irmão, que prometeu matá-lo, porque havia tomado sua bênção de primogenitura, enganado seu pai, e então para ele não ser morto, ele sai de Berseba e vai até Padã Arã. Eu mostrei ali no quadro, no mapa, quer dizer, a distância, quantos quilômetros. 67 quilômetros depois, no primeiro dia de viagem, ele para nesse lugar que se chamava Luz, e ele vai descobrir que ali é uma Betel. Mas Jacó estava em um bom momento? Não, repita comigo, Jacó estava em crise. Há pessoas em crise aqui? Se há, sabe qual é o melhor lugar para você frequentar, descobrir e ter? Uma Betel, uma casa de Deus na sua vida. O que foi a casa de Deus na vida de Jacó? Um lugar onde ele viu uma conexão entre o céu e a terra, onde havia uma escada e anjos subiram e desciam nessa escada. Deus estava ao lado dele e Deus falou com ele. O interessante na igreja hoje é que muitos crentes querem viver a experiência da vitória, mas não querem viver a experiência da guerra. Você quer vencer sem ir para a luta? Você quer vencer sem ir para o ringue? Você quer vencer sem ir para o tatame? Você quer vencer sem ir para a batalha? A vitória vem depois da luta, da guerra, da batalha. Mas tem crente que quer a vitória, mas qual a experiência ele não quer viver? A experiência da luta. A experiência da vitória é positiva, da luta é negativa. E quantos crentes não querem viver nada de negativo? Sabe que tipo de crente é esse? Eu chamo do crente bobão. Como é que eu chamo esse crente? Bobão. O crente bobão, o crente meninão, o crente meninona, o crente patricinha, o crente playboy. Ele só quer viver a vitória, só quer viver a bênção, só quer viver o êxito, só quer viver o sucesso, só quer viver a realização. Meu irmão, cai na real. Sabe o que Jesus disse? Neste mundo tereis... Qual mundo? Neste, não é no vindouro, depois que você morrer, não, é agora. Vocês terão o quê? Aflições. Mas o que ele disse depois? Tende bom ânimo. A palavra ânimo vem do latim, que significa vida. Você tem que ter boa vida nesta hora. Você tem que ter vida, inspiração, motivação.
Mas pastor, por que eu vou ter isso? Vocês estão vivendo momentos difíceis na minha vida. Vamos terminar o que Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você pode não estar vencendo, mas Ele venceu. E venceu onde? Venceu na cruz. Qual é o problema de você ter dificuldades? Qual é o problema de você viver desastres? Qual é o problema de você viver falências, viver ruínas, viver dificuldades? Você é o crente bobão, meninão, que não pode chorar, que não pode sofrer? Ô, meu irmão, cai na real. Nós vivemos uma vida real, nós não vivemos uma fantasia. Eu fico em... Como é que eu uso a expressão? Eu fico assustado, eu fico indignado quando eu ouço de crentes assim: pastor, eu batizei, está tudo dando errado. Dá vontade de pegar um gato morto, irmão, e bater até o gato miar. Poxa, meu irmão, você está aqui para dar certo? Ou você está aqui para ir para o céu? Você está aqui para dar certo? Ou você está aqui para ser salvo? Você está aqui para dar certo? Ou você está aqui para ter experiência com Deus? Porque se você está aqui para dar certo, se o diabo prometer que o inferno vai fazer tudo dar certo, você vai para lá também. Nós não estamos aqui para a vida dar certo. Nós estamos aqui para ter uma vida com Deus. E nesse processo de vida com Deus, nós vamos viver nossos problemas. E é nestes problemas que Betel faz a diferença na nossa vida. Porque Betel é um lugar de sobrenatural. Jacó estava vivendo seus problemas, consequência de seus pecados, consequência de suas falhas, consequência de seus erros. E ele vivendo tudo isso, ele chega neste lugar onde ele tem essa experiência com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E neste lugar de experiências com Deus, versículo 20, como eu terminei pregando domingo passado, ali onde? Em Betel, Jacó fez a Deus a seguinte promessa. Olha para mim. Betel é o lugar de você ter sua experiência com Deus. A bateria está acabando? Betel. Betel então é um lugar de você viver suas experiências. Betel então é um lugar de você viver suas experiências. Mas é um lugar de Deus também viver experiências com você. E qual é a experiência que Deus vai viver com você em Betel? Repita comigo: a experiência de fazer promessas. Há uma música antiga, conhecida, que diz: Deus de alianças, Deus de promessas. Deus faz promessas, e nós, como filhos dele, também fazemos promessas. Meu irmão, só promete quem está decidido a se comprometer. Hoje há muitos crentes que não são comprometidos. E por que não são comprometidos? Porque eles nunca fizeram promessas. Você deveria ser comprometido com a sua igreja local, que você faz parte, que você frequenta. Você deveria ser comprometido com a sua família, com a sua casa. Você deveria ser comprometido com o seu trabalho. Mas sabe por que talvez você não é comprometido com nenhum destes lugares? Porque em nenhum destes lugares você faz promessas. Eu já ouvi crentes dizerem: ah, pastor, eu não faço promessa porque se eu prometer, eu vou ter que cumprir. Diga para o seu irmão: mas essa é a real. Diga para o seu irmão: mas esse é o objetivo. Na Bíblia, e há uma divergência muito grande entre estudiosos, depende da sua perspectiva, há na Bíblia de 3 a 7 mil promessas feitas a nós. E sabe por que Deus nos promete? Porque Deus não tem problema de ser comprometido conosco. E sabe com quem Deus decidiu se comprometer?
com homens e mulheres pecadores, imperfeitos, limitados, falhos, fracos. Se Ele conseguiu se comprometer conosco, por que nós não vamos conseguir nos comprometer com Ele, que é santo, é justo, é perfeito, é amoroso, é benigno, é compassivo, é misericordioso? O problema não é o caráter de Deus. O problema é o nosso caráter. O problema é o nosso comportamento. Às vezes na igreja, uma realidade que não deveria haver, mas há. Qual realidade, pastor? A realidade daqueles casais que não se casam. Qual realidade? Aqueles casais que não se casam. Antigamente chamados de amaziados, amigados. Hoje, o mundo jurídico resolveu a situação para eles. Deu o nome de união estável. Olhe para mim, crente não vive de união estável. Crente vive de união. Vamos lá ao Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em estável. Essa palavra não tem na Bíblia. Mas pastor, qual é a diferença? Eu quero te ensinar. Qual é o problema de você se juntar a alguém? Primeiro vamos a uma definição. O que significa a palavra casamento? Casamento significa união. O que é casamento? União. Quando um homem quer se unir a uma mulher, o que ele faz? Ele casa. Eu vou repetir. Quando um homem quer se unir a uma mulher, o que ele faz? Ele casa. Eu vou repetir. Homem, quando você quer se unir a uma mulher, o que você faz? Você casa. Quando você quer se prostituir com uma mulher, o que você faz? Faz só sexo. Eu vou repetir. Quando você não quer se unir a uma mulher, sabe o que você faz? Faz só sexo. O casamento, ele não tem que ser feito na igreja. Eu sou contra isso. Pastor não tem autoridade de casar ninguém. O que é casamento? O que é casamento? Que poder eu tenho de unir homem e mulher? Não tenho esse poder nem na minha vida, quanto mais na sua vida. Mas você tem que passar pela experiência de ir ao cartório e fazer o seu registro civil, para mudar o seu estado civil de solteiro, ou viúvo, ou separado, para o quê? Casado. Você já preencheu alguma ficha que tem estado civil amaziado? Você já preencheu alguma ficha que tem lá escrito estado civil juntado? Você já preencheu alguma ficha que tem lá escrito estado civil amigado? Não. Quais são os estados civis reconhecidos? Solteiro, viúvo, divorciado e casado. Mas pastor, por que eu tenho que casar? Você tem que casar para você viver em união. E o que deveria anteceder a união de um casal? Repita comigo. A promessa. O que deveria anteceder? O que deveria anteceder? A promessa. Eu prometo te amar, cuidar, respeitar, na alegria e na tristeza, na necessidade e na prosperidade, na juventude e na velhice, na saúde e na doença, com a ajuda de Deus, assim eu prometo. E aí vai para o outro e faz a mesma promessa. Depois disso, o que vai acontecer? Vai acontecer a união daquele casal, e os dois se tornam uma só carne. Por isso o casamento significa o quê? União. Quem me entendeu, está me entendendo, diga amém. Amém. Mas por que os homens hoje não querem casar? Ô mulherada, tem que ser burra. Será que vocês não têm sabedoria? Por que não quer casar? Ele não quer se comprometer contigo, e você está nessa ilusão. Ô pastor, mas eu não sou casado, nós dois estamos aqui, Deus te trouxe aqui exatamente para ouvir isso. É isso mesmo que você tem que ouvir, para sair dessa indecisão, para olhar para esse cara aí do seu lado e dar real para ele. Você não se compromete comigo por quê?
Você não se compromete comigo por quê? Eu nem citei isso de manhã, não me veio à memória, agora à noite veio. Mas há um caso famoso aí nas redes sociais, no mercado financeiro, de um homem muito rico, muito famoso, com uma marca muito conhecida chamada do Primo Rico, que viveu com uma mulher, que construiu com ela tudo o que ele tem, mas ele nunca casou com ela. Depois de anos, se eu não me engano, são 12 anos, não sei se eu estou certo no que eu estou falando, ele decidiu separar. Conheceu uma outra mulher e casou-se com ela em 6 meses. O que mudou na cabeça deste homem? Mudou, na minha opinião, não posso ser leviano, ele pode ter suas razões que eu desconheço. Na minha opinião, com aquela outra ele não quis se comprometer. E com quem você não quer se comprometer, você não promete. Já com essa outra que ele conseguiu, que ele arrumou, que ele achou, ele quis se comprometer num casamento extraordinário, numa cerimônia caríssima, lindíssima. Se ele errou na primeira etapa, ele está agora consertando na segunda etapa. Mas é a mulher da primeira etapa que a ficha deveria ter caído. Por que esse homem não se compromete comigo? Ah, pastor, nós não vamos ir casar aí na igreja porque não tem dinheiro. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Essa invenção que criaram em torno do casamento, supérflua, desnecessária, despropositada, que você pensa que é importante, joga isso fora. Você quer resolver? Eu vou resolver para você. Vai lá no civil, resolve, muda seu status civil, chama um pastor, chama os pais da moça, os pais do rapaz, um casal de amigos de um lado, um casal de amigos do outro, vai lá na casa de alguém, pega uma Bíblia, abre, coloca a mão aqui e promete. Pronto. Fez o que tinha que ser feito. Aquela papagaiada, vestido de noiva, padrinho e enfeite. Irmão, isso é circo. Qual que é o nome disso? Circo. Não é necessário. Mas o que é necessário fazer? Prometer para que você esteja comprometido. Jacó, em sua Betel, o que ele foi fazer? Ele foi fazer a Deus promessas. Se a sua igreja local é sua Betel, quais promessas você faz e fez a Deus aqui? Se sua casa onde você mora é a sua Betel, quais promessas você fez e faz onde você mora? Se seu trabalho é a sua Betel, quais promessas você fez e faz na sua Betel? O problema de muito crente é que não tem promessas sendo feitas, nem aqui, nem na sua casa, nem no seu trabalho. Eu vou te perguntar, você faz promessas onde? No cinema? No shopping? No mercado? Na praia? Nas férias? Porque você está sendo um crente de baixo nível. Você está sendo um crente sem experiências com Deus. Porque se o que você viveu com Deus não te inspire nem te motiva a prometer, é porque você na verdade não está vivendo nada com Deus. Eu sou um homem que tenho promessas com a minha família, com a minha casa. Eu sou um homem que tem promessas na igreja que eu sou pastor. Eu sou um homem que tem promessas no lugar onde eu trabalho. E por que eu faço promessas nestes lugares? Porque estes lugares são para mim como uma Betel. Um lugar onde eu vivi as minhas experiências com Deus. Experiências que foram fortes, suficientes para eu me comprometer. Mas eu também vivi experiências nos lugares que são como Betel para mim. Com a minha esposa, com a minha filha, com o lugar onde eu trabalho. Eu estou nesses lugares não é só por necessidade, não é só por carência. Eu estou nesses lugares porque eu me comprometi nestes lugares, com pessoas nestes lugares.
Já viu aquela pessoa que sai da igreja assim? Eu sei por que ele sai. Porque a igreja para ele não é um lugar de comprometimento. Já viu pessoas que abandonam um casamento assim? Eu sei também por que abandonam. Porque o casamento para eles não é um lugar de comprometimento. Já viu pessoas que também saem do trabalho assim? Porque o trabalho para eles não é um lugar de comprometimento. Nós de maneira generalizada, estamos vivendo na igreja local, na família e no trabalho, a mesma história. Qual história? Se eu tiver uma proposta melhor, eu vou embora. Qual história? Qual história? Qual história? Eu vou te ensinar uma coisa e te dar um conselho. Às vezes eu vivo com a experiência. Pastor, eu quero conversar com o senhor. Se amém. Aí marca um dia, a gente vai conversar. A pessoa fala, pastor, eu vou sair da igreja. Assim, você vai sair por quê? Não, porque uma igreja me chamou para fazer isso. Irmão, eu não falo mais nada, a não ser dizer, pode ir. Dá vontade de falar, vai rápido. Quer que eu mande o Uber te levar para lá? Porque ele não está aqui por comprometimento. Porque se ele estivesse aqui por comprometimento, não importaria a proposta. Eu estou lá comprometido naquele lugar. Família é a mesma coisa. Há homens que diante de uma proposta de uma outra mulher, mais nova, mais bonita, mais inteira, mais inteligente, mais charmosa, mais sei lá o que ele faz com a esposa? Ele também deixa. O trabalho é a mesma coisa. Se alguém te fizer uma proposta melhor de trabalho, o que você faz? Você sai daquele trabalho e vai embora, porque você não está em nenhum desses lugares comprometido. Você está em todos esses lugares apenas por interesse. E a pior pessoa para você se relacionar e viver ou conviver é aquela que está ao seu lado apenas por interesse. Porque o tipo de interesse acabar, não existe comprometimento, porque não houve promessas. Ah, pastor, eu quero uma Betel. Pastor, essa igreja é minha Betel, minha casa é minha Betel, meu trabalho é minha Betel. Eu estou fazendo igual o Senhor ensinou. Amém, então vamos avançar. Então agora é a hora de nesses 3 lugares você fazer o quê? Fazer promessas. Diga para o seu irmão, e aí? Você fará suas promessas? Verso 20. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa. Vamos dividir as promessas de Jacó feitas a Deus na sua Betel, para poder ser didático e pedagógico na nossa vida. Primeira promessa de Jacó: se tu fores comigo. Jacó era um homem de viagem. Jacó era um homem de jornadas. Jacó não era um homem que ficaria paralisado, estático em um lugar para sempre. Ele ia fazer uma viagem. Ele então está fazendo uma promessa a Deus. Nessa promessa vai envolver essa viagem, essa jornada, essa trajetória de Jacó. Segunda etapa da promessa: se me deres, ou melhor, se tu fores comigo, segunda parte, e me guardares nesta viagem que eu estou fazendo. Jacó é um homem que reconhece que necessita de proteção. Necessita que Deus vá à frente como vanguarda, esteja atrás como retaguarda, acima como cobertura, abaixo como estrutura. Jacó reconhece a carência de ser protegido, reconhece que a jornada, a estrada seria perigosa, teria perigos, e ele então precisava de ser guardado e protegido por Deus. Terceira parte da promessa: se me deres roupa e comida. Jacó reconhece suas necessidades mais básicas. Ele precisaria comer e ele precisaria ter roupa toda essa trajetória dele. Quarta parte da promessa de Jacó, versículo 21. E se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai. Eu quero me deter hoje na última parte da promessa. Jacó é um homem que sabe da sua perspectiva de que tem que ir.
tem que ir para um país distante, tem que ir para uma terra desconhecida, tem que ir para morar com seu tio, irmão da sua mãe, Labão. Jacó ficará lá 20 anos. Ele não sabe que ficará 20 anos, ele sabe que terá que ir. Só que Jacó está indo sabendo que tem para onde voltar. Tipo de pessoa perigosa, que o meu conselho é não se associar, não se aliançar, não se comprometer com essa pessoa. É a pessoa que tem para onde ir, mas não tem para onde voltar. Tem futuro, mas não tem passado. Meu irmão, há um grande problema na sua vida. Se você até hoje está só indo, e em todos os lugares pelos quais você já passou, você não tem nenhum comprometimento em voltar. Há pessoas que ele fala: não, pastor, a minha vida é só andar para frente, é só andar para frente, é só andar para frente, é só andar para frente. Ô meu irmão, você é melhor que Jesus? Não, pastor, é lógico que eu não sou. Então como é que você só anda para frente? Jesus andou para frente e andou para trás. Jesus foi, voltou e disse que voltará. Lembra que ele disse para seus discípulos: eu vou para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai. Ele veio de onde? Ele veio de lá. E o que ele disse para os discípulos? Eu volto para lá. E o que ele disse ainda para os discípulos? Eu vou preparar lugar, e quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês. Olha como Jesus é um homem que vai, mas é um homem que também tem para onde voltar. Jesus aqui na terra teve a cruz, mas ele sabia que tinha que voltar para o céu, porque lá estava o trono. E você é melhor que Jesus, que só tem para ir? Só vai para frente? Não, pastor, eu sou um foguete. Foguete não tem ré. Elon Musk mudou essa nossa ideia. Foguete dá ré agora. Se o foguete do Elon Musk volta, por que você não volta? Eu sei por que você não volta. Porque talvez todos os lugares por onde você vai, você não constrói pontes, você derruba pontes. Você não deixa portas abertas, você fecha todas as portas. Você não é bem lembrado, você não deixa saudades. Pessoas assim são pessoas perigosas. Jacó sabe que está indo. Ele está fazendo promessas a Deus em Betel. Ele não iria ficar em Betel. Aquela Betel ali na vida de Jacó, ele só vai voltar 20 anos depois. Mas repita comigo: ele vai voltar. Olha o compromisso de Jacó. E se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai. Ele vai voltar, e vai voltar para onde? Para a casa do pai dele. Qual é a referência de Jacó? A casa do pai. Qual é a nossa referência? Não, pastor, que eu vou estudar, que eu vou formar, que eu vou ser promovido, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou prosperar, eu vou enriquecer, eu vou ficar milionário. Amém, irmão, amém. Vai que Deus te abençoe, vai que você prospere. Mas você tem que entender que vai chegar um dia que você vai voltar. E voltar para onde? Para a casa do pai. Jacó tem uma referência na vida. A referência dele não é só o futuro. A perspectiva dele não é só o futuro. Jacó tem uma referência, uma outra perspectiva na vida, que é quem? É o seu pai, é a casa do seu pai. Ele está voltando, mas ele está se comprometendo com Deus. O Senhor tem que me trazer de volta, são e salvo, para a casa do meu pai. Irmão, vamos dar uma pausa aqui, que eu ainda tenho que explorar isso com você. Mas venha comigo para Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então olhe bem, primeira etapa. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua
mãe. Então há um tempo na vida do ser humano que ele vai viver com quem? Com o pai e a mãe. E depois vai ter outro tempo na vida do ser humano. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. Vai ter depois um outro tempo, onde o homem vai viver com a sua mulher, ou a mulher vai viver com o seu homem. Mas seja ambos os tempos, em nenhum deles você pode estar sozinho, sem referência de casa, sem referência de lugar, sem referência de pessoas. Nunca foi alvo nem propósito de Deus que vivêssemos em repúblicas, que vivêssemos em albergues, que vivêssemos em alojamentos, que vivêssemos em instituições, que vivêssemos em casas de amigos, que vivêssemos em casas de desconhecidos. Não! O propósito de Deus para nós é que nós vivamos ou com o nosso pai e nossa mãe, ou com o nosso cônjuge. Mas nunca é propósito de Deus para você que você viva sozinho ou entre desconhecidos. Aprenda uma coisa: para Deus, viver sozinho e entre desconhecidos são a mesma coisa. Não muda para Deus, porque Deus me fez, te fez, nos fez para viver ou com os nossos pais ou com o nosso cônjuge. E tem gente hoje dentro da igreja que não quer viver nem a experiência de viver com os pais e nem a experiência de viver com o cônjuge. Quer viver com quem? Com o pet, com a samambaia, com os amigos, com os colegas. Diga para quem está do seu lado: você está errado. O propósito de Deus para nós é que vivamos ou com nossos pais ou com o nosso cônjuge. Agora, por que há pessoas que não vivem nem com os pais nem com os cônjuges? Faltam 26 dias para minha filha casar. Nunca escondi de ninguém que isso para mim está sendo muito difícil, porque eu amo minha filha, eu amo tê-la na minha casa, eu amo ser pai. A melhor experiência que eu vivi na vida não foi ser consagrado a pastor, não foi pegar os meus diplomas. A maior experiência que eu vivi na minha vida foi ser pai. Nada se compara a ser pai. Se você é mais alegre em ter carro do que filhos, se você é mais alegre em ter bicho do que filhos, se você é mais alegre em ter bens do que filhos, você ainda não viveu a experiência com Deus de verdade. A maior e melhor experiência, mais motivadora, mais inspiradora, mais abençoadora que eu vivi na minha vida foi ser pai. E eu não vou deixar de ser pai, porque quem é pai um dia é pai por toda a vida. Mas a minha filha vai viver esse texto bíblico de deixar o seu pai e a sua mãe. Essa palavra deixar pode ser substituída por uma outra palavra, que é sacrifício. Para eu deixar minha filha se unir com seu marido, eu vou ter que fazer o meu sacrifício. Para ela deixar seus pais para se unir com o seu marido, ela também vai ter que fazer seus sacrifícios. Não existe família sem sacrifício. Não existe lar sem sacrifício. Não existe casamento sem sacrifício. Moça, acorda! Vocês não podem ser burras. Pastor, você está apelando demais com a gente para ver se você acorda no susto. Pastor, qual é a burrice agora? Esse homem que não quer sacrificar para viver com você, por que você está sacrificando para viver com ele? Esse homem que não rompe o cordão umbilical, que é agarrado na barra da saia da mãe, esse homem que não vive sem mãe, isso não é homem, isso é criança. E como é que você vai casar com uma criança? Manda isso para a creche, dá a Deus para isso. Arruma um homem para você de verdade.
E homem que não vive sem mãe é criança, é menino. Precisa do leitinho morno de noite, a luz do corredor acesa, café da manhã com Yakult, almoço com Danoninho que vai por um bifinho. E você quer viver um romance com isso? Você quer viver uma vida amorosa com isso? Você quer fazer sexo com isso? Criança não faz sexo! A menos que o sexo para ele é brinquedo. Vamos brincar com papai e mamãe. Tem muita moça namorando um homem que você está perdendo seu tempo, meu irmão. E tem muito homem rolando moço que você é um menino, uma criança. Eu vou perguntar para minha mãe, por quê? Eu vou consultar minha mãe, para quê? Diga para esse homem ao seu lado, seja homem! Seja homem! Mas eu sei por que tem homem que não consegue fazer isso. Porque são homens incapazes de sacrificar. Deixar pai e mãe não é esquecer pai e mãe, não é abandonar pai e mãe, não é dar as costas para pai e mãe, não é deixar pai e mãe para trás, não. Deixar pai e mãe é você sacrificar a vida com eles para viver a vida com ela. E se esse homem não está disposto a fazer esse sacrifício, ele não pode se casar. O problema é que tem mulher matando cachorro, gato, boi, tudo a grito. O que aparecer na frente pega. Porque é tanto homem virando gay, que quando aparece um que parece ser homem, ela agarra. A minha irmã, talvez ele não é gay, mas é criança. Eu vou falar para você, criança é pior que gay. Porque gay tem sexo, do mesmo sexo, mas criança nem isso tem. E tem gente dentro da igreja que não acorda. Não acorda. Irmão, seu namorado anda de skate, de bicicleta, brinca de videogame, sai fora! Sai fora disso. Homem tem que trabalhar, homem tem que andar de carro, homem tem que andar de moto, homem tem que ter os bens dele. Seu namorado sai com 10 homens para passear, homem não sai com homem. Homem anda com mulher. E você está nessa aí, agarrada com esse menino. E se não for pro parquinho com os amigos, vai chorar. Você acha que ao casar com você ele vai mudar? Vai não. Vai mudar quem lava a roupa dele suja da bicicleta. Vai mudar quem lava a roupa dele suja do skate. Vai mudar quem tolera aquele monte de homem na sua sala brincando de videogame, PlayStation, Gran Turismo. E é você que vai ter que limpar, é você que vai ter que cuidar. E você não vai gostar disso, porque você quer viver um romance. Você quer viver uma paixão, você quer viver uma aliança, você quer viver uma família. As mulheres são mais maduras que homens. Eu sou da opinião que tem homem que tinha que menstruar para ver se desabrocha. Porque os hormônios da menstruação preparam a mulher para viver essa realidade. Ela então começa a ser moça, começa a ser mulher. Homem não menstrua, infelizmente. Os que viram gay deviam menstruar também. Porque, meu irmão, é uma coisa absurda. E aí são homens que não são capazes de sacrificar. Quando eu tive esse entendimento, e eu tive essa semana, eu descobri por que eu tenho dor da minha filha sair. Porque eu vou ter que fazer o meu sacrifício. Eu sentia, mas eu nunca encarava como sacrifício. Eu encarava como ciclo da vida. Assim como eu vivi acontecer isso comigo, ela está vivendo, vai acontecer isso com ela. Mas eu entendi isso espiritualmente. Isso me fez muito bem. Vai doer, está doendo. Vai ser difícil, está sendo difícil. Mas eu preciso viver o meu sacrifício de pai. Para fazer o que com a minha filha? Pai, eu deixo, eu me sacrifico. Ela também vai viver o sacrifício dela. Ela também vai ter que chegar para mim e dizer: pai, eu deixo o Senhor, eu me sacrifico para viver longe do Senhor. Homem, seu miserável, você tinha que entender isso. Você tinha que saber o que é isso. Quando uma mulher se entrega a você, quando uma mulher vai viver com você, quando uma mulher te chama de meu marido, meu homem, meu sei lá o quê, e você está aí pensando no PlayStation, você tinha que apanhar. Você está aí pensando nos amigos, no futebol do sábado, você está pensando nas férias na praia com os vizinhos,
sacrifício. Você tem que fazer isso. A família tem que fazer isso. Isso para mim foi uma bênção quando eu aprendi isso essa semana. Eu vou viver meu sacrifício, porque é bíblico. Sacrifício tem recompensa. Sacrifício produz resultados. Minha filha também vai viver o sacrifício dela. O sacrifício dela também terá suas recompensas, também terá seus resultados. Jacó viveu o sacrifício de deixar a casa do seu pai. Vai trabalhar 14 anos para casar, 7 anos para adquirir riqueza. 20 anos depois ele volta. E qual é a referência dele? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Há muita gente hoje dentro da igreja sem essa referência da casa do pai. De certa forma eu entendo isso. Seu pai deixou a desejar. Seu pai não se sacrificou por você. Seu pai não te abençoou. Seu pai não teve um relacionamento de paternidade de verdade com você. Seu pai pode ter te frustrado, te abandonado, esquecido de você. Quantos hoje não têm o registro do pai na sua certidão? Porque a mulher casou com um menino, um irresponsável. Casou com um homem que não é homem. Isso veio consequência não somente na vida da mãe, da esposa, mas também na vida do filho. Eu entendo isso. Mas meu irmão, não é porque o seu pai errou que você vai errar. Não é porque o seu pai não te deu referências que você não terá essas referências. Não importa para onde você for, você precisa ter para onde voltar. Eu sou assim, ensinei isso na minha família, para minha esposa, para minha filha. As nossas prioridades não são ter carros novos, ou do ano, ou roupas de marca. Não, as nossas prioridades, a nossa prioridade é viajar. Nós amamos viajar, gostamos de viajar. Eu já viajei muito, já fui a muitos lugares lindos, extraordinários, fantásticos. Mas se eu não tivesse para onde voltar, não valeria a pena para onde ir. E talvez é por isso que você está travado, parado, andando em círculos. Sua vida não avança, não progride. Não porque você não tem para onde ir, você não consegue ir. Porque tem um buraco aqui dentro de você, tem um vácuo aqui dentro de você, porque você não tem para onde voltar. Todos os lugares que eu já fui para viajar são lugares melhores do que onde eu vivo. Se é para ir para um lugar igual Santo Antônio, eu fico no Santo Antônio, é de graça. Então eu vou para um lugar bonito, lugar que me encanta, lugar que mexe comigo. Eu conheço Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Panamá, México, Estados Unidos, Portugal, Espanha e França. E quando eu falo de conhecer, é conhecer mesmo. É de ficar 1 hora em um lugar, não, é conhecer mesmo, mas é conhecer de verdade. Tem muitos outros lugares que eu ainda quero ir, mas há um segredo no ir. Eu tenho para onde voltar. E qual deve ser a minha referência? A casa do meu pai. Tem muita gente hoje sem essa referência. Eu coloquei um testemunho no grupão essa semana da Kátia e do marido dela, eu me esqueci o nome. A Kátia está aqui, o marido já viajou. Gabriel, obrigado. É um testemunho de 14 minutos e alguma coisa. Ela anunciou no começo do testemunho que se ela se alongasse era para perdoar, e ela realmente se alongou. E eu entendo como testemunhar em pouco tempo. Vive tanto tempo sofrendo, porque não contar a vitória também usando muito tempo. Mas de tudo que ela contou, que é maravilhoso, a Luciélia, a Lu colocou, assim que ela testemunhou, foi a primeira a comentar. Só os pastores comentam no grupão, mas ninguém pode comentar, é bloqueado. Mas a Lu colocou lá, que testemunho lindo, lindo mesmo. Mas
tem uma coisa ali que me chamou a atenção. Ela disse: nós estamos indo para Camboriú, vou trabalhar como corretora. Para quem não sabe, Camboriú é o mercado imobiliário mais milionário do Brasil. A chance dela ficar rica e ganhar muito dinheiro é enorme, muito mais que em Juiz de Fora. E ela disse: mas o primeiro imóvel que eu vender, eu vou voltar a essa casa para consagrar o meu dízimo. Isso se chama referência. Sabe por que ela tem para onde ir? Porque ela também tem para onde voltar. Ela tem referência. E a referência dela é uma Betel. A referência dela é a casa do Pai. Tem gente que não tem essa referência. Tem gente que está na casa do Pai louco para ir embora, para nunca mais voltar. Ou quando voltar, para dizer assim: eu vou esfregar na cara deles, olha aqui, eu venci. Já viu aquele que aparece lá no Instagram? Aparece de vez em quando para mim. Olha o fracassado, olha o que eles falaram que ia ser fracassado voltando. Aí volta lá no carrão, na picapezona, aquele negócio todo. Não é esse o conceito de Jacó. Ele está dizendo a Deus: se o Senhor for comigo, me guardar nessa viagem, me der roupa e comida, e eu são e salvo voltar, não é eu voltar rico para a casa do meu pai. Não sou eu voltar realizado para a casa do meu pai. Não sou eu voltar feliz para a casa do meu pai. Não. Sou eu voltar para a casa do meu pai. Basta voltar como? São e salvo. Você tem essa referência da casa do seu pai? Você tem para onde voltar? Ou você é o filho que só tem para onde ir? Nossos pais sofreram muito para nós chegarmos onde nós chegamos. Muito. Vida de pai, vida de mãe é vida de sacrifício. Tem gente que não casa e não tem filho porque é incapaz de sacrificar. Se sacrifica por miserável de um cachorro, ele não se sacrifica pela bênção de um filho. Nossos pais pagaram alto preço para nós sermos quem somos, estarmos onde estamos. E tem gente que absurdamente... Irmãos, você sabe o nome do seu avô? Quem pode dizer o nome do seu avô em voz alta aí, por favor? Você sabe dizer o nome do seu bisavô? Diga o nome do seu bisavô em voz alta, por favor. Sabe dizer o nome do seu trisavô? Diga o nome do seu trisavô em voz alta, por favor. Por que você está pagando a sua referência de vida? Você tem pai, você tem avô, você tem bisavô, você tem trisavô, você tem tataravô, e eles não estão nem na sua memória. Você não sabe onde eles nasceram nem onde morreram. Quem aí já fez sua árvore genealógica? Olha que absurdo. Parece que você é filho parido de um ovo, quando importa os ovos que vieram antes. Você não tem essa referência. Você não carrega um legado, você não carrega uma herança. Você não está ligado a nada disso. O seu negócio é o hoje e o amanhã, é o agora e o depois. Você não tem para essa ligação do voltar para a casa do seu pai. Eu brigo com as minhas tias e tios por parte de mãe. Eu não conheci o meu avô por parte de pai e minha avó por parte de pai vivos, e não conheci o meu avô por parte de mãe vivo. Eu só conheci a minha avó, não conheci nenhum dos meus bisavós. E a minha avó construiu ao longo de toda a vida dela, com muita luta, uma casinha lá no bairro Santo Antônio. Nós moramos lá porque minha avó morava lá, e minha mãe queria morar perto da mãe dela. A casa dela existe lá até hoje, em uma esquina, Rua Luiz Pelete, na entrada do bairro. A casa está caindo aos pedaços, dividiram ela em 3 mais ou menos. Toda vez que eu encontro com meus tios e tias, e a casa virou um problema, porque ninguém quer pagar o inventário, e eu xingo a eles, eu falo: vocês são miseráveis,
Quanto custou para a avó construir essa casa? Quanto custou para a avó? Eu lembro, eu digo para eles, eu lembro quando ela estava na sala vendo o filho dela mais velho jogar um reboco no teto da sala, e no outro dia o reboco caiu todo, e ela então, com muito esforço lá com o filho mais velho, fez o reboco de novo. E qual é o valor que vocês dão a isso hoje? Eu lembro como se fosse hoje, quando ela fez um telhado na entrada da casa dela, para não entrar na chuva. Então fez uma varanda assim na lateral, com as telhas de cerâmica estruturada em madeira. E eu lembro da luta dela para fazer aquele telhado, pagar aquilo. Uma senhora pobre, humilde, comprando telha por telha. E sabe o que os filhos fizeram com essa casa? Nada. Quanto custou para ela? Quanto sacrifício, quanto suor, quanto empenho, quanta renúncia. Mas quem só pensa em ir, quem só tem a frente diante dele, esquece o que está atrás, sua origem, sua maternidade, seu berço, onde ele foi gerado, de onde ele nasceu. A casa dos meus pais é a herança do meu irmão caçula. Meu irmão caçula disse para mim: mas mano, eu não vou querer viver aqui depois que pai e mãe morrerem. Poxa, eu vou ficar pensando neles o tempo todo, lembrar deles aqui. Assim, mano, você tem que honrar a herança deles, você tem que honrar o legado deles. More nesta casa, cuide desta casa, preserve esta casa. É o sacrifício dos seus pais, é o suor dos seus pais, é a luta dos seus pais. E tem filhos hoje que o que os pais fizeram desdenham, desprezam, desconsideram, deixam para lá, jogam fora. Não, porque ele vai fazer melhor, ele vai fazer mais. O que a vida dele existe a partir dele, ele não tem herança. Ô meu irmão, a casa que eu moro é uma boa casa. Meu pai me deu, minha mãe me deu. Era uma casa de 2 andares, a parte do nível da rua do meu irmão do meio. O primeiro andar foi dado para mim. Lá onde era a garagem, o porão foi dado para meu irmão caçula. Eu negociei com meu irmão do meio a parte que é do nível da rua. Levantei outro andar em cima do que ele tinha me dado. Minha casa tem 3 andares. O lugar que a casa está não é boa, mas é a casa que meu pai me deu. Minha mãe construiu aquela casa trabalhando de sacoleira, indo do Paraguai de 15 em 15 dias, comprando muamba para vender aqui. Eu não posso ter só futuro, não, eu tenho que ter passado. Eu não posso só saber para onde eu vou, não, eu tenho que saber para onde eu vou voltar. Eu cuido daquela casa, eu moro naquela casa. É uma boa casa, já o era e eu a fiz melhor ainda. Quanto custou para minha mãe 15 dias viajar daqui ao Paraguai? Calor, frio, aquelas sacolas pesadas, enormes. Minha mãe é desse tamanhozinho. Atravessar a ponte da amizade a pé. Separada em alfândega quantas vezes para ser revistada, bagagem inspecionada, arriscando ser acusada de descaminho. Talvez você vai ter a casa que eu moro e você diz: ai, pastor, que vidão, ó. Eu tenho herança, eu tenho legado, eu tenho passado, eu tenho referência, eu tenho família. Eu já fui para o Recife, mas eu sempre tive para onde voltar. Morei lá 5 anos. Já morei em Porto Alegre 5 anos, mas eu tive para onde voltar. Eu morei no Paraná 5 anos, mas eu tive para onde voltar. Eu morei em Brasília 7 meses, mas eu tive para onde voltar. E sabe qual é a referência? A casa do meu pai. Quanto sacrifício seus pais fizeram por você? Quanta luta, de quanto eles abriram mão, de quanto eles se colocaram em segundo lugar para colocar você em primeiro lugar. E qual é o seu pensamento hoje? Você não se compromete com Deus para ter o voltar para a casa do seu pai. Não faça isso, meu irmão. Betel é a sua experiência com Deus. Betel é a sua experiência com o seu futuro. Mas Betel também é a sua experiência com o seu legado, com sua herança, com o seu passado, com sua família.
Irmãos, eu sou tremendamente indignado, mas exageradamente indignado com o filho que chama mãe e pai para almoçar, jantar em dia de aniversário, em dia de pais, em dia de das mães. Esse é o pior filho que existe. Esse é o filho mais miserável que existe. Esse é o filho mais vagabundo que existe. Pastor, como é que o senhor me xinga assim? Filho que precisa de data para saber que tem passado, não merece os pais que tem. Irmão, você deveria um dia chamar sua mãe e dizer: mãe, eu vou passar aí hoje para a gente almoçar. Mãe, nós vamos jantar hoje. Mas filho, hoje não é aniversário de ninguém, não é data de ninguém. Não, mãe, não é aniversário, não é data. Eu quero levar a senhora para jantar. Eu quero levar a senhora para passear. Você já viajou com sua mãe para algum lugar alguma vez? Já levou sua mãe a algum lugar, pagou o hotel dela, a passagem dela, a comida dela? Ou você só paga o que é para você mesmo? Olha, meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu já levei minha mãe para o Uruguai, já levei minha mãe para a Argentina, já levei minha mãe para o Paraguai, já levei minha mãe para os Estados Unidos, já levei minha mãe para a França, já levei minha mãe para Gramado não sei quantas vezes. Eu faço isso com o maior prazer, eu pago tudo para ela. Eu já fui mau filho, eu já chamei minha mãe de cachorro desgraçado, eu já fechei a mão para dar um murro na minha mãe. Meu pai uma vez falou comigo: sua mãe vai operar, você sabe que ela pode morrer. Eu respondi ao meu pai: se ela morrer, melhor. Mas o dia que Jesus entrou na minha vida, o dia que eu tive a minha experiência de Betel, aquela mulher virou um segredo para minha vida. Não é gasto, não é despesa. Ai da minha esposa se falar: sua mãe não vai. Ai dela se falar isso. Ai dela se dizer: vai ser caro levar sua mãe. Ai dela se disser: vai gastar muito dinheiro com a sua. Ai dela. Ela nunca o fez e nunca o fará, porque ela sabe qual é a referência que é para mim a minha mãe. Eu ainda tenho. E o dia que eu não a tiver, eu tenho o maior prazer de levar. E ela anda o dia inteiro. Eu, quando eu vou passear, irmãos, fazer turismo, eu saio do hotel lá 8 da manhã e só volto 9 da noite. Eu ando sem parar, eu estou gastando dinheiro para isso. E é a pé que eu ando. Para você falar assim: pastor, como é que é na Paris? Você me dá um papel, deixa eu desenhar para você aqui, ó. Aqui essa rua, aqui essa avenida, aqui tem esse lugar, aqui tem esse lugar. Nossa, eu conheço mesmo, eu conheço mesmo. Não é brincadeira não. Minha mãe anda comigo tudo, irmão, não reclamo um ar. Quando eu a levei para Disney, antes de eu falar Disney, eu sei que meu tempo passou, mas você tem que ouvir isso. Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, não me lembro mais o ano, talvez 2011, alguma coisa assim. Os irmãos que me receberam falaram assim: pastor, nós programamos e amanhã nós vamos para Disney. Eu falei assim: não vou não. O senhor não gosta da Disney? Eu tenho algum problema? Não, eu amo a Disney, tenho um sonho. Mas eu não vou lá sem minha esposa e sem minha filha. Homem que é homem não tira férias sozinho. Homem que é homem não vai a restaurante sozinho. Homem que é homem não se diverte sozinho. Homem que é homem não gasta dinheiro em lugares extraordinários que a sua família gostaria de estar sozinho. Eu falei assim: não. Quando eu vier aqui com a minha família, aí eu vou. E aí eu fui com a minha família. Minha esposa, minha filha e minha mãe. E minha mãe falou para mim assim: Abraão, eu não vou em montanha-russa não. Eu falei assim: tudo bem. E nós fomos no Busch Garden e andamos em todas as montanhas-russas. Se não me engano eram 12. Um outro parque da Disney que fica em Tampa. Depois fomos para Orlando, nos parques principais da Disney, e andamos em todas as montanhas-russas. Minha mãe ficava sentada quietinha lá. Minha mãe desse tamanhozinho, né? Sentada quietinha lá. Mas teve uma atração que era... Qual o nome do negócio? Acho que é alguma coisa do Indiana Jones. Como é que é? Da Múmia, obrigado. Um brinquedo lá, referência daquele filme A Múmia. Olhando assim, não parecia que era montanha-russa. Aí nós entramos, aquele negócio todo, eu, minha mãe, minha esposa, minha filha, minha mãe sentada do meu lado. Aí o carrinho começou a andar, aparecia um fogo, aparecia a múmia, igualzinho um filme, aquelas coisas perfeitas lá dos Estados Unidos.
E de repente, irmão, o carrinho engatou e começou a subir. Eu olhei pra minha mãe e falei assim: ô mãe, tudo que sobe desce. Uma velocidade muito maior do que subiu. Minha mãe olhou, ela estava com a mão assim, ó. E agora, Abraão? Agora, mãe, agora vai. Não tem o que fazer, não. Abraão, eu vou passar mal, meu coração vai disparar. Abraão, eu posso morrer, mãe. Mas se morrer, morreu no Disney, mãe. Vai fazer o quê? Mãe, eu mal acabei o diálogo, irmão, o carrinho. Minha mãe, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E eu segurei no braço dele, o carrinho. Nós paramos lá embaixo, a minha mãe. Já é branca, né, irmão? Minha mãe, Abraão, eu te mato. Você falou que não é, mãe? Não está escrito montanha-russa, mãe. Eu levei minha mãe comigo. Viajamos o tempo todo. Tenho tantas histórias dela, tantas histórias, tantas histórias. Eu ainda tenho muito para onde ir. Mas eu também sempre tenho. Eu vou voltar para onde? Para casa do meu pai. Dá um microfone aí, por favor. 7 de setembro foi a nossa festa. Liga aí, por favor. E o meu pai foi convocado pelo nosso apóstolo a ir para uma reunião em Brasília. E ele então não poderia estar como não esteve na nossa festa. Mas no dia 7 de setembro, bem cedo, ele me mandou um áudio. Bem cedo não, 00:39. Guilherme Abraão, um abraço. Esse abençoe da valente. Arão valoroso, sonho contigo. Muita vitória nesse dia, saúde, força, capacidade, poder, unção. Deus te reveste, força e graça e da vida. Sabe que Deus é contigo, né? Tem um chamado especial que Deus te deu. Continua forte nessa ideia que Deus te deu, trabalhando, ok? Um abração, tamo junto, hein? Junto para trabalhar para Deus e ganhar alma para Jesus. Deus é contigo, sucesso. Eu estava acordado meia-noite. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tá tudo bem aí? Viagem tá tranquila? Aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Viagem no Rio Grande do Sul foi boa também. E eu recebo as palavras aí, a bênção em nome de Jesus. Eu tenho muitos lugares para onde ir, mas eu tenho um principal lugar na minha vida para onde voltar. Eu tenho uma referência. Eu vou voltar para casa do meu pai. Há filhos aqui que precisam aprender a fazer isso. Você não vai viver Betel, você não vai viver sobrenatural, você não vai avançar e progredir como você deveria, poderia e quer, porque tem um problema aí com você, a casa do seu pai. Mas pastor, você está falando isso, pastor, porque, poxa, olha aqui é o seu pai é o bispo, o homem de Deus, sempre te abençoou. Meu pai nunca me mandou um áudio 00:39 para me dar uma palavra como deu assim para o senhor. Olha o privilégio que o senhor teve. Tudo bem, eu te entendo, você está falando, tudo isso é verdade. Eu vou te falar uma outra verdade. Jacó disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas o pai dele preferia ele ou o irmão dele? O pai dele gostava mais dele ou do irmão dele? A Bíblia diz que Isaac amava Esaú, enquanto Rebeca amava Jacó. E isso impediu que Jacó tivesse a referência do pai? Ele não era o filho preferido. Ele não era o filho lá de verdade do coração do pai. O pai tinha uma preferência. Errada, mas tinha. Não era pai perfeito. Mas isso não impediu de Jacó, diante de Deus na sua Betel, olhando para onde ia, dizer para Deus que eu volte são e salvo para a casa do meu. Ele preferiu o meu irmão, mas eu quero voltar para a casa do meu pai. Qual é a sua desculpa? Para você não ter sua referência, para não saber para onde vai voltar. Próximo domingo eu quero trabalhar as outras 3 partes da promessa. Mas hoje nós precisávamos trabalhar só essa parte do pai.
Volte para o seu pai, meu irmão. Volte para o seu pai. 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 Não importa para onde eu vou continuar voltando. Meus pais estão vivos. Um dia eu os perderei. Faz parte da vida. Será um terrível dia para mim. Mas pode ter certeza, eu vou voltar várias vezes ao túmulo do meu pai, ao túmulo da minha mãe, porque eu não vou esquecer nada do que eles fizeram por mim, nada do que eles me deram, nada do que eles me ensinaram, mais nada da herança e nem do legado que eles deixaram para mim. Jamais vou fazer isso, porque na minha experiência de Betel, eu não posso esquecer da casa do meu pai. Quanto tempo você não faz isso? Seu pai já é sepultado, você não sabe onde é sepultura. Você não sabe onde seus pais, avós, bisavós, tataravós nasceram nem morreram. Você nunca nem fez árvore genealógica. E você é crente. Você é filho de Deus. Se você não tem a referência de voltar para a casa do seu pai biológico, você também não vai ter referência de voltar para a casa do seu pai espiritual. Por isso há muita gente na igreja perdida, andando em círculos, não avança, não progride, não anda para frente, não prospera. Se você ainda pode, pega um telefone, meu irmão, ligue para ele, ligue para ela, mande uma mensagem, diga: eu te amo, obrigado pelo que você fez, o legado que você me deixou, a herança que você me deixou, o exemplo que você foi e deixou para mim. Na primeira oportunidade, leve-os para passear, leve-os para almoçar, leve-os para o jantar. Ligue para sua mãe e diga: mãe, vá até o salão de beleza, seu cabelo está pago, sua maquiagem está paga, suas unhas estão pagas. Pegue a sua mãe, leve a uma loja, mãe, escolha um sapato, escolha um vestido, escolha uma bolsa. Talvez você nunca vestiu a sua mãe da cabeça aos pés, e quantas vezes seus pais vestiram você dos pés à cabeça. É absurdo a incoerência que muitos filhos na igreja, crentes, têm um relacionamento com seus pais. Jacó na sua Betel, ele não esqueceu o pai. Jacó na sua Betel, ele não desamparou o pai. Eu penso, e eu termino aqui que meu tempo está mais do que estourado, que a maior alegria de Jacó, penso não, está escrito na Bíblia, foi quando ele conseguiu rever o seu filho José. Quando José mandou carruagens do Egito para encontrar com seu pai, que estava voltando para ser cuidado pelo filho, e a Bíblia diz que Jacó vai para o Egito com toda a sua família. Eram ao todo 72 pessoas. Raquel já havia morrido, uma das concubinas já havia morrido, José já estava no Egito, e agora José traz o seu pai, e a Bíblia diz que quando José abraça o seu pai, chora tão alto que lá nos aposentos do faraó eles ouvem o José chorar, abraçado ao seu pai. E sabe o que Jacó disse? Eu já posso morrer, porque meus olhos viram o meu filho. O que leva um homem a chegar à conclusão: eu posso morrer, porque os meus olhos viram o meu filho? Não deixe seu pai sem te ver. Não faça isso. Não esqueça do seu pai. Vá a eles hoje, se for possível. Vá a eles amanhã. Dê um abraço neles, dê um beijo neles. Talvez eles não vão saber expressar. Eles não têm a mesma fé que você tem, não têm o mesmo conhecimento que você tem. Talvez se eles tivessem, eles diriam para você o que Jacó disse para o pai. Talvez eles não vão entender, mas você não precisa fazer para o seu pai entender. Você precisa fazer para você marcar na sua vida que você teve uma experiência de Betel. E essa experiência não marca você só para o futuro. Essa experiência marca você também com o passado. Amigos são uma bênção, eu os tenho. Pessoas maravilhosas, fazem diferença. Quanta alegria me trazem. Mas ninguém substitui um pai. Pastor não substitui pai.
discípulo não substitui pai, líder de célula não substitui pai, irmão não substitui pai, amigos não substituem pai. Pai, mãe são únicos na nossa vida, e você os tem, e mesmo que não os tenha, faça referência a eles. No dia do nascimento deles, lembre toda a sua geração. No dia da morte deles, leve seus filhos ao túmulo e diga: aqui está enterrado, sepultado o meu pai, o avô de vocês. O nome que eu tenho foi ele quem me deu. A herança, o legado que eu carrego foi ele quem me deu. A personalidade, o temperamento, o caráter foi moldado na educação e na convivência com ele. Ele está aqui. Isso é você estabelecer momentos na sua vida que não importa para onde você for, você tem a referência de voltar para a casa do seu pai. Vamos ficar de pé.